ונשכח בחול, והנחלים זורמים עדיין, לב שפועם זוכר הכל, מה שהיה בילדותנו, מה שהפכנו להיות, תקוות גדולות נשא הרוח, חזרה שלכת זיכרונות, בכל דבר אז בי נוגע. Bom dia para todo mundo. Tá dando para ouvir aí? Boker Tov, Boker Or. Que seja um dia feliz para todos. Oi? Desculpa, eu não escutei. Nós vamos cobrir hoje a Parashat Noah. É a segunda Parashá da Torá. Na semana passada a gente começou com Bereshit. O Rafael Assayag, que é sócio da área, ele é original de Manaus, ele é mestre em administração pela FRJ, né? Vai nos falar sobre a Parashá, vai nos honrar aqui, trazendo um pouco da mistura da cultura local com a cultura do norte do Brasil, né, que tem um histórico muito legal de chegada do judaísmo. Tem até um livro agora do Felipe Goifman, não tem? Dos judeus do norte do Brasil. E na comunicação da área essa semana também tem um texto muito legal da Selma Castilho, falando sobre a Parashá. Recomendo vocês lerem depois também. Eu não sei se as abordagens vão ser diferentes ou iguais. Tomara que sejam diferentes, porque quanto mais variedade, melhor. E, bom, mais uma vez, boas-vindas, Rafael, e vamos lá, está com você. Vê se seu microfone está funcionando aí. Bom dia a todos. Tá bom o áudio aí? Tá ótimo. Em primeiro lugar, agradecer novamente aí a honra, a gentileza do Vitor, né, pelo convite. Vai ser um pouco diferente a abordagem, então vamos lá, pessoal. Novamente, bom dia a todos. Como foi falado, né, a Perashá dessa semana é a segunda porção do livro Gênesis, né, que vai entre capítulos 6 e 11. E o que é bacana dessa Perashá é que ela é cheia de narrativas e ensinamentos que trazem reflexões sobre moralidade, escolhas pessoais, responsabilidade coletiva e também sobre a natureza das relações humanas. Então, falando aqui, primeira parte aqui sobre um pouco da história do dilúvio e da Arca de Noé, né? Então, a porção, ela começa descrevendo o mundo mergulhado em corrupção e violência. É interessante que já na segunda porção da Torá, o mundo já está mergulhado na corrupção e violência. Então Deus observa a maldade que está predominando na terra e decide trazer um dilúvio para purificar, né? E para esse dilúvio ele faz o seguinte: ele escolhe Noé, o único homem justo e íntegro na sua geração, para preservar e dar vida à humanidade e aos demais animais e dar uma nova chance para a humanidade, né? Novamente é interessante essa velocidade que o mundo é criado e logo depois já está corrompido e vamos dar mais uma chance. Então não é instruído a construir uma arca, né, e levar consigo a sua família e um par de cada animal vivo na terra. Então esse relato já começa a refletir sobre a importância da retidão individual em meio a uma corrupção generalizada, né? Então Noé, ele não foi apenas um homem justo, mas um agente de mudança e de preservação. A sua obediência e dedicação salvaguardaram ele e o futuro da humanidade. Então, eu vou ficar fazendo sempre aqui um paralelismo aqui com a leitura e com as reflexões
para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que no nosso dia a dia, assim como Noé, nós somos chamados para manter nossos princípios éticos, mesmo quando confrontados, né, com o mundo de injustiça e imoralidade ao nosso redor, que infelizmente a percepção é que cada vez vai ficando mais intenso. Agora, segundo ponto é a questão do pacto de Deus com Noé. Então, teve o dilúvio, acabou o dilúvio, né, depois do período, e Deus estabelece um pacto com Noé e com toda a criação. E ele promete nunca mais destruir a terra, pelo menos pelo meio das águas, né? Tem a questão do arco-íris, que é apresentado como símbolo dessa união eterna, enfim. E esse pacto, ele ressalta a misericórdia divina e a possibilidade de um recomeço, né? Então, nossas vidas, né, assim como a gente há pouco tempo atrás, né, passou aí pelos Yanim Noraim, falando sobre recomeço, oportunidade de recomeço, eu acho que a gente não precisa desses grandes marcos para tentar buscar um recomeço melhor. Então, novamente, Deus enfatiza naquele momento a responsabilidade compartilhada por um recomeço, em acreditar e dar uma nova chance à humanidade, né? Então, o conceito de aliança, né, a questão do arco-íris, ele relembra também a importância da gente honrar os nossos compromissos, seja ele com Deus, seja ele com o nosso, né, com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso irmão, e trazer e agir com integridade. E aí é interessante porque, novamente, né, hoje, no mundo muito marcado por quebras de confiança, desrespeito de acordos, nós somos inspirados a valorizar a fidelidade e a responsabilidade nas nossas relações pessoais e coletivas. Um terceiro ponto que eu trago aqui é a questão do episódio do Noé com seus filhos, né? Tem um episódio, né, esse episódio não é muito, né, quando a gente pega os estudos da Perachá, ele não é muito falado, enfim, mas ele é significativo, né? Ou seja, logo depois do dilúvio, né, o Noé planta uma vinha, faz o vinho e todo mundo acaba embriagado, né? Até a questão de Cã, que vê a nudez do pai e conta para os seus irmãos, né, o Sem e Jafé. Cuidadosamente, os irmãos vão e cobrem o pai sem olhar para sua nudez, né? O diferente do que aconteceu com Cã. Então, quando Noé acorda e descobre tudo o que aconteceu, ele amaldiçoa o filho, né, que o desonrou, e abençoa os demais filhos. E aí é um episódio que é interessante, que faz um pouco de respeito à honra familiar e as consequências de ações individuais, né? Então, os filhos que tiveram, né, a delicadeza, né, com seu pai e sensibilidade e não desonraram naquele momento, confrontado com a atitude do irmão que não teve uma atitude tão reta assim, traz consequências para todas as gerações futuras dos filhos de Cã, né? Então isso é interessante também. O quarto ponto que eu trago é sobre a Torre de Babel, né? Então, também presente nesse estudo, lá na frente, né? Então, a humanidade tinha sido quase dizimada, todo mundo que vem da geração de Noé. Então, todo mundo falava uma língua única, né? Então, passado um tempo, a humanidade toda falava uma língua única e decide fazer uma torre que tentasse alcançar os céus, né? Então, Deus, o que os nossos sábios, né, trazem para a gente é que Deus percebe nesse ato uma arrogância da humanidade novamente e o potencial perigo dessa unidade direcionada. Então, o que Deus faz? Vamos confundir as línguas e espalhar vocês pela terra. Não vai ter essa questão de todo mundo junto, morar num prédio só, um condomínio único. Vamos misturar essa língua, vou fazer aqui um shuffle e vai cada um para uma parte da terra. Então, novamente, essa história da Torre de Babel é mais uma lição sobre orgulho, a ambição do ser humano, né, de querer construir uma torre que alcançasse o céu, uma ambição desmedida, e a importância da diversidade. A unidade, ela é muito valiosa, né? O problema da unidade é que quando essa unidade se for canalizada para um propósito egoísta ou um desafio a uma ordem divina, leva a gente mais uma vez para um momento de perigo. Enquanto a diversidade, né, de línguas, culturas,
seres humanos, ele apresenta como uma forma de equilibrar as aspirações humanas e também trazer para a gente humildade, né, um pouco. Agora, eu vou terminar o estudo falando um pouco sobre a situação de Israel, um pouco também sobre o nosso momento com os nossos reféns, né? Então, trazendo um pouco essas narrativas, a gente vê muito paralelo significativo. Israel, né, desafios sem precedentes na nossa geração, lutando em 7 frentes diferentes, né, para proteger a nossa população e a soberania. Então, mesmo nesse momento de conflito, de desafios, né, o Estado de Israel tenta, na melhor forma possível, se esforçar para manter altos padrões morais e éticos. Então, no compromisso de minimizar baixas civis, evitar danos colaterais, né, mesmo quando confrontado com adversários que não seguem os mesmos princípios éticos e morais. Então, esse esforço de preservar a vida humana, agir com moralidade, mesmo em situações extremas, reflete a essência dos ensinamentos da Perashá Noa. Então, assim como Noé foi chamado para ser o justo em um mundo de injustos, né, Israel tenta se colocar de forma íntegra no meio de nações e pessoas e povos não íntegros, mesmo com os desafios. Também falando um pouco sobre a preservação da vida, né, e aqui falando dos nossos reféns, que se Deus quiser, muito em breve vão estar de volta em casa. A gente vê a situação como a situação desses reféns, das suas famílias, é uma situação dolorosa e complexa. E a Perashá, quando ela ensina para a gente a importância da preservação de cada vida, da compaixão e da justiça, né, de Noé salvar todas as formas de vida, é a questão da sacralidade, a tradição que a tradição judaica atribui a cada ser humano. Então, esse esforço contínuo de Israel, né, que se mantém em resgatar cada um dos reféns, até o último refém, reflete um compromisso profundo com o valor de cada indivíduo. Então, concluindo, né, essa Parashá, ele traz riquezas e ensinamentos como a gente pode hoje navegar em um mundo complexo, desafiador e conturbado. Então, ela fala sobre a importância da retidão moral, né, da gente manter a nossa retidão moral, mesmo quando a imoralidade nos cerca, honrar os nossos compromissos e relações, valorizando a confiança e o respeito mútuo, principalmente dentro da nossa família, agir com humildade e reconhecimento, né? E aí, de novo, tendo cuidado com os perigos do orgulho e de uma ambição desmedida, e também de valorizar a diversidade, vendo nela uma fonte de força e enriquecimento mútuo, enfim. Então, que a gente possa, né, internalizar essas lições, aplicar no nosso dia a dia, na nossa renovação de pacto diário com Deus, e que a gente possa junto contribuir, né, para fazer um mundo um pouco mais justo, mais compreensivo e um pouco mais pacífico, se Deus quiser. Então, é isso. Tá no mute o microfone aí. Oi. Muito obrigada, Rafael. Maravilhoso estudo, adorei. Acredito que todos aqui gostamos muito. Tua visão né, do que é retidão, o que é compromisso, o que a gente precisa pensar todo dia, o que é viver na diversidade, o que a confusão pode criar e o que a gente pode tirar dela, né, nesse mundo que você mesmo falou, né, extremamente conturbado. Foi perfeito. Eu só queria corrigir uma coisa, né, que você falou que Israel está sendo atacado por 7 frentes diferentes. Hoje eu li antes de vir para cá que veio um drone do Iraque, então agora são 8. Não são só 7. Hã? O Iraque já estava nas 7, então minha correção já estava errada. Retira a correção, você estava certo desde o início. O André está pedindo a palavra aqui, eu vou passar para ele e depois a gente comenta mais um pouquinho. Tá ouvindo aí, Rafael?
Bom dia a todo mundo. Obrigado aí, Rafael, pelo estudo. Principalmente, quer dizer, você veio pontuando ali, principalmente no final, quando você traz justamente para a contemporaneidade, né, para a parte que a gente está vivendo hoje. É excelente a gente poder refletir. A gente gostaria de refletir de forma mais positiva com tudo que está acontecendo, mas, curiosamente, a gente já viu em Bereshit que Deus descobriu que o ser humano tem na sua essência a maldade. Então, não mudou nada, desde a Torá, desde Bereshit até agora. Como resolver isso, talvez seja um dos bons enigmas que ninguém olha para esse problema, né? A gente só vive com a maldade e convive com a maldade. E eu primeiro queria dar um passinho atrás, que eu não tive aqui semana passada, mas acho que todo mundo aqui teve o privilégio de ter o texto do Ben Shimol depois que o Vitor publicou no grupo, enfim, circulou por aqui. E realmente foi um negócio brilhante, principalmente eu não estive e não pude acompanhar online. E aquele texto me supriu assim, bastante o fato de não ter vindo. Primeiro, como ele coloca aquilo e amarra tudo, mas por essa questão essencialmente da índole violenta do ser humano por natureza, né? Isso voltou a me incomodar bastante. Mas também vou dar mais um passo, porque Bereshit sempre é o recomeço. E aí, eu acho brilhante esse nosso encontro aqui, sempre, da nossa capacidade de construir o ano inteiro junto a todas as parashot, construir a sociedade toda, construir a história toda, e chegar depois dos Yamim Noraim, enfim, quando termina a Torá, a gente ter a capacidade ou tentar ter a capacidade de zerar a nossa mente, ou o nosso conhecimento, fazer de conta que a gente não lembra de quase nada ali, e tentar olhar a partir de Bereshit tudo de novo, como se a gente pudesse sempre extrair coisas novas a cada ano que recomeça a nossa leitura da Torá. E aí também fazendo um paralelo com a paraxá dessa semana, já que Deus, quando percebeu que tinha dado ruim, né, com a questão como levanta-se bem em Bereshit, resolve dar uma limpada geral e recomeçar tudo de novo. Separa essa turma aí, que eu vou dar a limpada geral e vai recomeçar com o que está aí na arca. E aí me veio uma figura moderna, que é a do computador que está estragando, né? O computador está dando problema, a gente não sabe o que fazer, cara. Vou salvar meus arquivos bacanas, que eu preciso deles, vou salvar os programas que são importantes, vou botar aqui num drivezinho, que é a minha arca, e vou dar um reset no computador, vou botar ele todo funcionando de novo, trago o que eu salvei aqui, boto aqui para dentro e vamos começar a povoar esse computador aqui tudo de novo. Cara, só que o computador ele vai estragar de novo, gente. Então a gente tem que saber disso, a gente vai estragar de novo. A gente vai passar um ano inteiro e vai estragar de novo de alguma maneira. Como que a gente lida com isso? Então, na verdade, para mim, eu só queria resumir. Se eu fosse resumir em uma palavra essas duas parashot, eu usaria o reset. Eu pensaria no reset como uma possibilidade, e aí a capacidade da gente de resetar, começar tudo de novo, mas pelo menos aprender a lição de tudo que passou e tentar melhorar o que vem pela frente. Entendeu? E de curiosidade, eu queria saber se essa foto da sinagoga que está atrás do Rafael, se é alguma sinagoga aí do norte. É de Manaus. Legal. Alguém... É idêntica a Shel Gemilut Hasadim? Ela está falando... É o contrário, a Shell é idêntica à de Manaus. Ah, muito bem. A gente tem que dar... A gente tem que dar referência a quem é referência. Quer falar? A mais antiga é a Sinagoga do Rato, em Portugal.
em Lisboa, que deu origem à de Manaus, que deu origem à de Xelgemelut Hasedim no Rio. Eu queria falar aqui. Primeiro, pedir desculpa, eu tive que sair, não te escutei a SAEG, mas graças a Deus tem a gravação, eu vou poder ver, né, e te dar parabéns 2 vezes. Mas sobre a Sinagoga do Rato, né, é muito interessante que, durante anos, as leis portuguesas não permitiam que nenhum templo tivesse fachada, saída para a rua. Imagina o que é isso. Os únicos templos que podiam ter visada para a rua eram as igrejas. Então, essa sinagoga fica escondida, né? Para você entrar na sinagoga, você passa por um lugar, você não acredita. Aí chega realmente, e agora você me chamou a atenção exatamente, eu tenho a fotografia dos meus filhos pequenos na Bimar, parecida com essa. Bom, eu assim, quando chega Noé, eu lembro de 2 coisas, né? Desculpa se eu estou sendo repetitivo. Primeiro que o Noé teve uma falha enorme, porque ele sabia que o mundo estava todo errado, que as coisas estavam todas erradas. Não sei se você falou sobre isso, Rafael, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas ele não reclamou de nada, ele não lutou para mudar nada, ele foi fazer a arca e falou, vem para cá e o mundo vai acabar mesmo, ele não quis fazer nenhum, deixou rolar. Então, Noé era assim, né? A outra coisa que eu queria falar de respeito à Torre de Babel, que também está nessa paraxá, não sei se foi abordado, mas a Torre de Babel era um projeto, né? Cadê a Lorena não está aqui. Era o projeto da hora. A humanidade toda ia construir uma coisa que ia chegar mais alto, e era um mega projeto, todas as nacionalidades falando, enfim, né? Mas esse projeto também tinha um erro enorme, que diz o Midrash, que as pessoas iam caindo lá de cima da torre e se esborrachando, e um monte de gente morrendo, e ninguém parava o projeto, né? Então, é uma chamada, né, para você, quando está querendo colocar alguma coisa para frente, se as pessoas forem caindo pelo caminho, você repensar, né, se isso está valendo a pena, né? Porque, às vezes, o objetivo não pode... Tem até aquelas placas em obra de construção civil, né? Estamos há tantos dias sem acidentes, estamos há tantos dias sem acidentes fatais, né? É isso, essa preocupação de você construir grandes obras, mas também garantir a saúde, né? O bem-estar de quem está trabalhando, né? Isso literalmente e também em todos os sentidos, né? Na Ponte de Niterói, eu escutava isso, inclusive de abençoada memória, Jaqueline Soriano me contava isso nos passeios de barco, que ela alugava os barcos numa empresa que eu tinha, e ela falava aqui, a Ponte de Niterói, etc., e era uma história triste no meio das belezas do Rio, contar que aquela ponte tão bonita tinha gente concretada viva lá dentro. É horrível. É horrível. É uma lenda urbana, mas morreu gente, mas não desse jeito no Congresso. Então, essa coisa dos projetos, que os colaterais não podem ser qualquer colateral, não pode ser por qualquer objetivo, né? Os meios justificam os fins, nem tanto, né? Não concordo, não. E a outra coisa é o seguinte, hoje eu estava vindo para cá, né, e a Avenida das Américas, que eu passo, tem mais ou menos uns 15 sinais, tá? Todos estavam abertos. Isso é uma realidade. O que quer dizer isso? Isso aí, eu falei isso para minha filha, eu falei as duas coisas. Ele estava andando a 200 por hora, então quando ia fechando, antes de fechar, ele foi pegando aberto. Então os sinais estavam todos abertos, é porque alguém finalmente sincronizou, depois de 20 anos, sincronizaram. Tá bom. E esse alguém sabia que você ia fazer a chachua hoje aqui? Então tinha que chegar cedo. Mas, Vitor, o negócio não funciona assim, é computadorizado. Em uma hora todos eles ficam igual. Mas se você falar agora, já deve ficar tudo fora. Igual o relógio. Sincronicidade. É um nome para isso. Sincronicidade. De vez em quando a gente acerta.
Tem uma pessoa muito sábia que estava comigo outro dia e que a gente estava falando sobre uma sequência de coincidências, né? E no final a questão era: e o que isso quer dizer? Nada. Rigorosamente nada. O Vitor realmente não tem jeito, né? Eu estou vendo se eu estou recuando cada vez mais para ver se ele não me enxerga, mas não adianta. Mas vamos lá. Primeiro agradeço ao Rafael o seu estudo e eu vou abordar um assunto de uma certa maneira, não com essa incidência que você deu em Noé e a Torre de Babel, aproveitando a prédica do rabino Sérgio Margulhes na última sexta-feira, 25 de outubro, em que ele aborda que Deus onipotente, mas, apesar de ser onipotente, busca uma parceria criando o homem. Para cada estudo desses nossos, da Parashá ou da Haftará, é interessante como a nossa capacidade de interpretar ou ter um sentimento diferente. Entre as múltiplas parcerias, optei pelas descritas em Gênesis, macho e fêmea. Prosseguindo nesse raciocínio, criado o homem, ele também busca parceria, sendo a parceria mais sublime a descrita em Gênesis 1:27. Então Deus criou os seres humanos à imagem divina, criando-se à imagem de Deus, criando-se macho e fêmea, masculino e feminino. Sugere qualidades andrógenas e, nesse versículo, Rashi cita uma interpretação midrástica que Deus criou originalmente o humano com 2 rostos, gêmeos siameses, por assim dizer. Quando ele colocou Adão em um sono profundo, foi para não apenas remover uma costela, mas para separar o lado feminino do lado masculino. Deus dividiu a criatura em 2, de modo que cada metade procuraria a conclusão no outro. Se Eva não tivesse emergido da própria carne de Adão, para começar, eles nunca mais teriam se tornado uma só carne. Com o povo vivendo há décadas no exílio da Babilônia, século 6 antes da Era Comum, o profeta na Haftará aborda a parceria utilizando a metáfora. O profeta sabe a profunda decepção de Deus, embora descreva a ira divina como sendo apenas leve. Mas ele não consegue imaginar que Deus não tem emoção e, portanto, revive a metáfora da qual Oséias tanto gostava. O marido abandonado e desapontado, que se lembra do amor de sua juventude e, vendo que sua amada mudou de atitude, está feliz em aceitá-la de volta. A busca do homem acabou, o que era verdadeiro para Adão é verdadeiro para a humanidade. E o homem disse: Deus fez, é o osso do meu osso, carne da minha carne, que seja chamada mulher, pois do homem foi retirada. Gênesis 2:23. No versículo seguinte, Deus anunciou o segundo princípio básico da vida. É por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. Se um relacionamento sofre de falta de preocupação e compromisso, a sexualidade sofre também. A Torá quer que saibamos que para os seres humanos as relações sexuais não são apenas uma função das necessidades ligadas à procriação, mas sim uma expressão de reciprocidade em um nível profundo. Muito, muito bonito. Ele, posso chamar de nosso decano? Realmente, o Germano sempre traz uma contribuição maravilhosa.
Obrigada. Eu queria fazer um comentário em 3 linhas, né? A primeira, da visão da Selma, que é um pouquinho diferente da do Rafael, né? Ela traz essa visão um pouco mais ecológica de como é que a gente precisa, de como é que esse processo de destruir o mundo e construir novamente e tentar salvar os bons, entre aspas, né? Porque isso é um conceito assim muito amplo, mas os retos que estão buscando pelo menos trilhar um caminho de compromisso, né? Você não consegue seguir uma linha reta 100% do tempo, mas consegue fazer esse processo contínuo que a gente faz aqui, né? De toda semana pensar, ou todo dia pensar se isso está correto, se isso está ok, quais são as referências, o que se diz antes de mim, como é que eu posso estudar isso um pouco mais, né? Como é que eu posso discutir isso um pouco mais e, daí, planejar os próximos passos. Acho que isso é muito importante e essa é uma triagem do ponto de vista de destruição do mundo, dessa falta de cuidado com o lugar que a gente vive, né? Que faz com que a gente destrua o meio ambiente e a floresta e a natureza e a terra onde a gente vive e até os próprios seres humanos, os seres vivos, os animais, né, as plantas, etc., sem cuidado, sem pensar no dia seguinte e como isso é um risco para nós mesmos. Né, na Paraxá é curioso que Deus fala que nunca mais vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu li o jornal ontem e isso estava acontecendo na Espanha. Então, a gente vê que assim, esse processo da natureza um pouco descontrolada e causada pela ação do homem também, é um risco que a gente repete todo dia, sem se dar conta, ou se dando conta, mas sem conseguir frear, e sem pensar seriamente sobre ele. Essa foi o estudo da Selma, e vale a pena ler, está muito bem escrito e muito interessante. Quer falar? O André quer falar de novo. Por favor. Não, repetir não. Eu pensei nisso também. Quando eu estava lendo que Deus falou que não ia mais fazer esse negócio de dilúvio, eu falei, mas como não? Você está encharcando tudo aqui, mas como ontem eu tive um dia atolado e não consegui parar para ler o texto da Selma, mas me veio essa imagem das enchentes que tem tudo a ver com o que nós causamos, na verdade, né? Então, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, está aí. Deus faz dilúvio e a gente faz essa desculpa, essa bobagem natural com a natureza que vai causando e vai causar cada vez mais. Mas eu queria, de novo, voltar um pouquinho, porque quando eu comecei a ler Noé, eu fiquei me perguntando como eu, de novo, passei batido um pouco por Bereshit esse ano, e Bereshit foi a paraxá do meu bar mitzvah, então eu não posso nunca esquecer. Mas eu fui de novo buscar Noé, porque às vezes a gente vai tratando de Bereshit como Deus criou o céu e a terra, Deus criou a vida, Deus criou o mundo, etc. e tal, discute sobre isso. E está lá no finalzinho, bem no finalzinho, na última página, né, que ele começa a descrever lá todo mundo que teve todos os filhos com 90 anos, com 500 anos, viveu até 900 anos, anos, a beça ali que é a idade que não acaba nunca. E aí lá no final... fala assim, quando Lamer tinha 182 anos, gerou um filho e chamou de Noé, dizendo, ele irá nos consolar do nosso trabalho, da dura labuta de nossas mãos e do solo que o Eterno condenou. E do solo que o Eterno condenou. E aí por aí segue, fala mais um pouquinho. E aí diz, quando Noé tinha 500 anos, gerou Shem, Ham e Afet. E aí termina Paraxá com a seguinte questão. Essa gente viveu isso tudo, criou tanta confusão, vivendo 500 anos, 900 anos, vamos dar uma parada nisso também. Só vai viver até 120. Chega desse negócio. 500 anos, 900 anos, é muita idade
É muito tempo para criar muito problema. Então, de certa forma, Deus termina Bereshit também dando um limite para alguma coisa. Vocês vão fazer confusão só até 120 anos. Não vai multiplicar esse negócio. Oi? Pois é, então, agora você explica. Mas eu vou só terminar, depois lendo em Noa, quando Deus manda juntar o pessoal todo, os animais todos, as coisas todas na arca, ele diz assim, então o Eterno então disse a Noé, entre na arca com toda a sua família, pois vejo que apenas você nessa geração é um justo diante de mim. Leve 7 pares de cada animal puro, um macho e seu par, e 2 de cada animal impuro, um macho e seu par. Acho que é a primeira vez já, nesse começo, que já se começa a falar de castruto. Não sei, aqui não define quais são os animais impuros, mas já tem uma divisão aqui entre os animais. Tipo, você é bom, você é ruim. E acho legal a gente observar como é que isso vai se desenrolar ao longo do nosso ano agora, do nosso ano novo de estudo, que a gente deu uma resetada. Então, já começar a perceber onde está o puro, onde está o impuro. Eu queria passar aqui a palavra para o Ricardo. Alô? Funciona? Funciona ou não? Ah, funciona. Noah deve ser o personagem bíblico que eu mais lembro. Toda vez que eu fico perturbado por uma mosca, eu falo, maldito Noé. Podia ter deixado as moscas de fora da arca. Pô. Mas, enfim. Não, eu queria falar uma coisa talvez diferente um pouco, né? Conectar Bereshit e Noah, as duas primeiras parashot do ano, com um aspecto que conecta as duas, né? A gente tem nas duas um momento em que o homem, né, representado por Adão, representado por um conjunto maior, mas que o homem deseja ser como Deus. Ser como Deus. E ambas têm a ver com uma pergunta. A primeira delas é uma pergunta cuja resposta é fornecida no próprio texto bíblico, e a segunda é uma pergunta que fica em aberto. E a primeira pergunta, né, ou melhor, eu falei errado, não pergunta, a primeira afirmação é: eu não sei. E a resposta que é dada para eu não sei é: eu quero saber. E isso acontece quando Adão e Rava, né, Adão e Eva, resolvem que vão comer o fruto do conhecimento. A segunda oportunidade em que isso acontece tem a ver com uma outra questão, que pode ser bem parecido, mas não é a mesma coisa, que é: eu não entendo. E o eu não entendo está implícito no momento em que, tentando fazer a torre de Babel, portanto, alcançar os céus e ser como Deus, Deus provoca essa confusão de línguas, de tal forma que o homem é obrigado a dizer: eu não entendo. Mas a resposta não é dada no texto bíblico. Da mesma forma que o eu não sei tem uma resposta, eu quero saber, o não entendo não tem uma resposta no texto bíblico. Essa resposta nós estamos dando até hoje, que é: eu quero entender ou eu não quero entender. Eu vou questionar ou eu não vou questionar? Eu vou buscar respostas e alternativas a essas respostas sempre ou não? E eu acho que essa talvez seja a marca maior do judaísmo. Procurar dar sempre como resposta ao eu não entendo, dizer: eu quero entender. Eu quero buscar as respostas. E é por isso que a gente faz esse estudo e repete, 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 porque a gente quer continuar entendendo. Você mencionou algum momento aí sobre o mal. Ontem, por exemplo, eu tive reunião de condomínio e eu vi um pouco disso. O egoísmo faz parte disso. Não, é de condomínio do prédio. Todos os moradores de um certo lado do prédio reclamaram que a parede está caindo, tem umidade, blá, 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 blá.
E em algum momento eu mencionei o seguinte: nós temos uma área livre no fundo, que não, é um jardim, que as plantas com o tempo morreram e ficou a terra exposta. E é muito comum quando chove muito forte, aquela terra desce e destrói os apartamentos embaixo. Quer dizer, temos que, com urgência, replantar tudo lá. A síndica falou, deve custar uns 22 mil reais, quer dizer, dá uns R$ 1.000 por apartamento. Não. Aí todo mundo tirou o corpo fora, todo mundo queria a sua coisa consertada, mas quando foi mencionado próximo que tem mais chance de ser destruído, todo mundo foi fora. Então, se vê, é muito natural isso, essa coisa do egoísmo, de ser ruim. É mais simples, e a pessoa nem pensa. Às vezes você acha que esse cara é mau, ele pensa em ser mau. Não, é natural, sai naturalmente. Né? As fronteiras não são tão bem delimitadas, né? Então, pelo avançado da hora, a gente... Pode? Entendeu? Primeiro, eu queria agradecer a Silvia que está aqui, porque eu tive a semana um pouco conturbada. O Vitor tinha me convidado até para ajudar aqui e eu acabei pedindo para não ficar fixo, e a Silvia maravilhosamente pôde também estar aqui, está sempre contribuindo e ajudando, dividindo com a gente aqui. Ela já é eu e Silvia já somos, assim, vamos dizer, os primeiros suplentes do Vitor, pode ser? Mas felizmente eu pude estar aqui para ouvir, contribuir um pouquinho, ouvir o Rafael e ouvir todo mundo que está aqui falando. Mas era só para dizer, antes da Silvia dar as conclusões, Rafael falar, etc. e tal, a gente costuma olhar as coisas, a gente tenta olhar tudo de forma positiva, sempre. Mas se a gente parar para olhar isso que a gente está lendo aqui, a gente está lendo a transgressão de Adão e Eva, a gente está lendo a destruição de não sei o que lá, a gente está vendo Caim matando, né? Está vendo irmão matando irmão. Não, é violento isso aqui, vocês me desculpem dizer. E a gente já falou isso, fala isso em outros trechos, em outros paraxotas, a gente vai voltar a falar. É violento, como Deus fez, e Deus não sabia, não imaginava que ia ser isso. O fato é que tudo aqui é violento. Então a gente precisa, de alguma maneira, a gente não vai conseguir resolver a violência do mundo, mas se a gente puder resolver a violência pessoal, o mais próximo da gente, ou o que quer que seja, já é um grande passo. Por quê? Na Gênesis é violento. O Charles escreveu, Torá não é um conto de fadas. O Charles escreveu aqui no chat que a Torá não é um conto de fadas. Eu queria passar a palavra para o Rafael, para ele falar as últimas palavras, e depois a gente vai ouvir uma música que tem a ver com essa questão de estar recomeçando o tempo todo, né? A gente está recomeçando de Bereshit, a segunda paraxá da Torá, e todo ano a gente recomeça. E a música fala como todo dia de manhã a gente recomeça do início. Mas, Rafael, está contigo. Tchau, tchau. Eu acho que é isso mesmo. Acho que, assim como a Torá não é um conto de fadas, a nossa vida não é um conto de fadas. E o que a gente tem que fazer é o melhor que cada um possa fazer. Acho que só com esse movimento, essa quebra de inércia individual de cada um, a gente vai trazer um mundo um pouco menos injusto, talvez um pouco menos conturbado. E eu acho que isso fica um pouco da lição para todo mundo. Eu mandei para o Vitor aí o texto, caso alguém queira ler o texto que eu li. Obrigada. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. Ótimo. Bom dia. Obrigada, Rafael. Valeu muito. Muito obrigada. Rafael é especialista em Noé, né? Sabe que eu lembro dele, ele falou aqui uns 10 anos atrás, sempre que Noé é a primeira opção para ele. Mas vou botar aqui a música. Espera aí, um momentinho. Quem sabe ele quer. Espera aí. Leatril Mibereshit. Vê se vai.
Bom dia para todo mundo, que a gente possa começar todos os dias com uma música nova no coração. Começar de novo. Muito bom. Valeu, Silvinha, valeu. Boquetó, Pircata Boquetó. Amazônia.